Dito isso, sigamos na jornada em busca da grandiosidade do mundo romano. Roma, em sua grandiosidade, possui duas origens, uma mitológica e uma histórica. A origem mitológica tem como base a obra Eneida do poeta Virgílio. Afirma que os primeiros romanos descendiam de Enéas, o herói de Troia. Seu filho Ascânio fundou Alba Longa e seus descendentes, Rômulo e Remo, fundaram Roma no ano 753 a.C. Já suas origens históricas demonstram que Roma foi fundada no Lácio, contou com a contribuição de duas civilizações presentes no território italiano, que é a civilização etrusca e a civilização grega, e tem como base histórica a sua divisão entre monarquia, república e império. Para que possamos compreender esse mundo romano, a gente precisa partir de algumas características básicas. Precisamos compreender a existência do modo de produção escravista nesse mundo romano, ou seja, a economia era baseada na escravidão. A maioria dos escravos romanos eram obtidos através da guerra, o que pode ser usado até para explicar a constante atividade militar dentro do mundo romano. Os romanos eram detentores de um forte patriarcalismo em sua cultura, o poder político e social estava baseado na posse da terra. Somente as elites decidiam com quem compartilhar seus privilégios e toda a função pública em Roma era fraudulenta, como pode ser percebido na exploração dos contribuintes romanos. Os romanos, além disso, pouco acrescentaram ao estudo da natureza e da matemática, porém foram notáveis no campo das ciências jurídicas e das práticas políticas. As trocas culturais entre os germânicos, aqueles que eram tidos como bárbaros, está presente em toda a história de Roma, desde a formação até a dissolução do império, como pode ser percebido na prática da agricultura, criação de gado, práticas de táticas de guerra, e alguns generais romanos foram germânicos. Roma exercia violenta dominação militar e econômica, mas permitia relativa liberdade para os povos dominados, incorporando muitos dos seus valores como a filosofia e a religião. A economia romana teve como base uma única moeda corrente, o denário. Essa palavra acabou variando para aquilo que temos hoje em português que se chama dinheiro. As moedas eram de bronze, prata e ouro e foram cunhadas pela primeira vez em 211 a.C. durante a República. A agricultura era uma atividade mais importante. O comércio marítimo também foi bastante expressivo, especialmente com produtos de subsistência, produtos exóticos e produtos de luxo. O Império Romano tornou-se um dos maiores consumidores de seda da China. A produção econômica de Roma baseava-se em trabalho escravo, produção para o comércio urbano e arrecadação de impostos. Em termos de importação, Roma comprava produtos de outras regiões, como Egito e Espanha, que enviavam azeite, a Sicília mandava cereais e a Ásia exportava mármore para ser usado nas construções. Já as províncias romanas, além de pagarem impostos, deveriam enviar produtos de grande valor para a época, tais como madeira, estanho, prata, trigo, cobre, especiarias, queijos, peles, artigos de luxo e artigos de baixo custo. A sociedade romana era dividida em classes. Essas classes podem ser percebidas como os patrícios, os clientes, os plebeus e os escravos. Patrício é uma designação dada às famílias cujos chefes tinham lugar no Senado, possuíam vários privilégios governamentais, eram os grandes proprietários de terra que formavam uma aristocracia, controlavam o Senado, a Assembleia Centuriata e as magistraturas, e eram vistos como descendentes daqueles primeiros romanos, dos fundadores de Roma. Já os plebeus não eram vistos como descendentes dos fundadores de Roma. Eles compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns conseguiam enriquecer-se por meio do comércio, atividade que era permitida ao plebeu. A terra, tida como riqueza fundamental, era quase toda a propriedade dos patrícios. Nas guerras, os plebeus serviam como soldados, porém nos períodos de paz sofriam sérias discriminações. Os clientes, por sua vez, parte de uma relação bem conhecida de patrocínio. A relação era hierárquica, mas havia obrigações mútuas entre o patrono e o cliente. O patrono era protetor, patrocinador e benfeitor dos clientes. Essa relação foi uma forma de relacionamento específica entre um patrício e um plebeu.
Quando um plebeu era enriquecido, o patrono aproveitava de sua condição financeira, e o plebeu, por sua vez, aproveitava do status social desse patrício e proteção social. Os clientes beneficiavam dos patronos com representação legal numa corte, empréstimos financeiros, influência em acordos comerciais e em até casamentos, e o apoio às candidaturas do cliente a cargos políticos ou sacerdotais. O clientelismo funcionava como uma condição indispensável para a admissão de um novo membro para o Senado. A relação de patrocínio existia em diferentes níveis. Um escravo liberto podia tornar-se cliente de seu antigo mestre. Havia também essa clientela e patrocínio entre um general e seus soldados. A desegregação da ordem gentílica provocou o aparecimento dos primeiros escravos, que trabalhava ao lado dos homens livres, auxiliando nas tarefas produtivas. Até mesmo o agricultor pobre, quando podia, comprava um escravo ou uma escrava para trabalhar arduamente ao seu lado. A condição de escravo em Roma variou muito de acordo com a época em que se trata. Esse escravo poderia viver no meio rural ou no meio urbano. Não existia uma atividade que fosse especificamente escrava. O escravo não era definido pela atividade que realizava, mas sim como um indivíduo privado de liberdade. As condições de vida de um escravo urbano dependiam mais das funções que ele exercia do que da realidade jurídica da qual ele fazia parte. No Império Romano, havia a prática social de libertar escravos como recompensa pelo serviço fiel no leito de morte, desde que registrado em testamento. A riqueza dos ex-escravos ou dos libertos não lhe dava completa cidadania romana, pois somente seus filhos poderiam juridicamente ser considerados cidadãos romanos, desde que educados como tal. As mulheres dentro do mundo romano, assim como no mundo grego, não tiveram grande participação política. Isso não significa falar que elas não tenham participação social. As mulheres, como sabemos, elas são a base de toda a sociedade. Porém, em Roma, a mulher não exercia cargos políticos. Elas tinham acesso a diversos cargos de sacerdócios religiosos, como sacerdócios das virgens vestais. O casamento era tido como um ato político e usado como política de manobra para o ganho de poder. A idade mínima para uma mulher se casar em Roma era de 12 anos. A mulher romana era subordinada ao marido, que lhe restringia a livre iniciativa. As jovens herdavam o orgulho do pai, acrescido da sua fortuna que lhe cabia, a qual geralmente não era transmitida ao marido, ficando com ela. As leis romanas garantiam o direito das filhas de receber a herança, assim como os filhos. Algumas mulheres ricas, geralmente matronas, patrocinavam os candidatos políticos, faziam propaganda política tentando usar a influência da família para conseguir os votos necessários para sua família. Dentro de Roma poderia haver o divórcio. Se o divórcio era sem culpa da mulher, o dote que ela havia levado para o casamento deveria ser restituído por inteiro. Os filhos ficavam com o pai para proteger a mulher e permitir que ela pudesse reconstruir sua vida após o divórcio, contraindo um novo matrimônio e uma nova vida. Agora precisamos adentrar em um dos maiores legados que Roma deixou para a nossa sociedade, o direito romano. A história do direito romano abarca mais de 1000 anos, desde a Lei das 12 Tábuas até o Corpo de Direito Civil por Justiniano I, elaborado em 530 d.C. A evolução desse direito romano parte da Revolta do Monte Sagrado, que ocorreu em 494 a.C. Os plebeus abandonaram a cidade de Roma em um momento de conflito externo, e esses plebeus sabiam que eram essenciais à vida econômica e militar de Roma. A plebe retornou para Roma após a obtenção da criação de duas magistraturas plebeias, o tribunato e a edilidade da plebe. Assim foi instituído os tribunos da plebe, que eram representantes dos plebeus no Senado. Tinham certas prerrogativas, entre elas a do sacrossante, ou seja, o ser intocável. Deveriam proteger os plebeus em caso de convocação militar irregular, quando os impostos eram extorsivos, das ameaças de prisões por dívidas e dos castigos físicos que poderiam vir a sofrer. Já o edil da plebe foi criado em 483 a.C., magistrado responsável pela inspeção de bens e serviços públicos em Roma, e auxiliava o tribuno da plebe em suas ações. As leis também foram parte do direito adquirido socialmente. Exemplo de algumas leis do direito romano são as leis das 12 Tábuas,
elaboradas entre 450 a 445 a.C., foi a compilação escrita das leis romanas. Foi o primeiro documento legal escrito do direito romano. Dava a todos acesso à lei. Figura do advogado, vale entender, surge aqui. Existia um indivíduo que interpretava as leis para aqueles que não sabiam ler mediante pagamento. E a elaboração dessas 12 tábuas teve como base o processo grego de elaboração das leis, com as leis draconianas e as leis de Solon. Outro exemplo de lei é a lei agrária Cássia. Visava uma melhor distribuição de terras públicas, concedendo facilidade aos agricultores pobres para sua aquisição. Essa lei deu base para as leis futuras que tratavam sobre reforma agrária, como a lei frumentária mais à frente. Já a lei Licínia Sextia obrigava que a cada ano um dos 2 cônsules romanos fosse plebeu, e promoveu o fim da escravidão por dívida dentro de Roma. Outra lei foi a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, algo que era extremamente proibido, e originou uma nova aristocracia, a nobilitas. A lei frumentária estabelecia a obrigatoriedade do Estado romano em vender trigo para a plebe a preços abaixo do mercado. Foi apresentada pelos irmãos Gracos, tornou os protestos sociais mais leves e deu início a então a política do pão e circo, algo que veremos dentro do Coliseu. E, por fim, não menos importante, sabendo que existem outras leis romanas, mas para nós, o Edito de Carala. Em 212 d.C., o direito de cidadania romana foi estendido a todos os habitantes livres do Império Romano. A partir desse momento, vamos adentrar na evolução histórica de Roma, partindo da monarquia romana. Período de 21 de abril de 753 a.C. até a queda da realeza em 509 a.C. As crônicas sobre a origem romana chegaram até a atualidade através de autores como Tito Livio, Plutarco, Dionísio de Alicanasso, e a documentação deste período é extremamente precária e suas origens de verdade são imprecisas. Na tradição lendária romana, Roma foi governada por 7 reis. O primeiro rei, Rômulo, foi o primeiro rei de Roma, fundador com seu gêmeo Remo, que foi assassinado. Segundo rei, Numa Pompílio, de origem sabina, criou as instituições religiosas e os sacerdócios e os ritos romanos. O terceiro rei, Túlio Hostílio, de origem latina, aquele que destruiu Alba Longa, a cidade lendária. O quarto rei, Ancumácio, personagem pacífico e religioso, fundou as colônias de Ostia. Quinto rei, Tarquino Prisco, o primeiro de origem etrusca, realizou grandes trabalhos de construção em Roma. O sexto rei, Sérvio Túlio, dividiu a sociedade romana em classes censitárias e introduziu novas táticas militares aos modos etruscos e gregos. E por fim, o último rei romano, Tarquino o Soberbo, de origem etrusca, representou o típico tirano romano, retirando o poder da mão dos senadores. Então, o regime monárquico de governo durou até o século V a.C. Este modelo, no qual o rei era eleito pelo Senado, governava durante toda a sua vida e acumulava, nesse caso, a chefia militar, a administração do mundo romano, a relação jurídica e religiosa que se fazia presente na monarquia. A fase final da monarquia foi dominada pelos etruscos, que influenciaram os romanos no plano cultural, disseminando o uso de túnicas, práticas religiosas e culto aos novos deuses, assim como também a arte. E já no plano material da vida cotidiana, ampliaram o comércio com a criação de canais de drenagem para a secagem dos pântanos locais. Vale uma observação aqui: Brasília, a capital do Brasil, não o Distrito Federal, mas Brasília como capital do Brasil, é vista como uma cidade prima de Roma, já que sua inauguração foi no mesmo dia de Roma, dia 21 de abril. Existe uma réplica da loba capitolina no Palácio do Buriti, uma loba em bronze amamentando Rômulo e Remo. A obra foi oferecida a Brasília pela cidade de Roma como um presente à sua inauguração em 21 de abril, mesma data do aniversário da capital italiana. Com o fim da monarquia romana, surge a República Romana. Essa forma de governo assentava-se sobre a estrutura social que dividia o povo romano em diferentes classes distintas e desiguais. A proclamação da República em Roma ocorreu em 509 a.C. O rei Tarquino o Soberbo foi substituído por 2 cônsules. A república possuía o efetivo controle político, estava consolidada no poder dos senadores e dos cônsules.
Durante a República Romana, o poder de decisão na sociedade repousava sobre os senadores. A estrutura política de Roma era composta por um ditador, que assumiu o governo total quando ocorria perigo de invasão estrangeira ou guerra civil. Os censores cuidavam do recenseamento e da moral pública. Os edis zelavam pelos imóveis públicos, policiamento e jogos públicos. Os questores arrecadavam os impostos e administravam o tesouro romano. Os censores presidiam os trabalhos judiciários e os equestres realizavam a cobrança de impostos. Os equestres era a camada social dos cavaleiros, que, enriquecido com a cobrança de impostos realizada de forma corrupta, passaram a comprar cargos políticos e votos e o enriquecimento dos grandes proprietários. Os cargos públicos eram vendidos, posto que implicava em vantagens financeiras. A República foi um dos mais significativos períodos da história romana, marcada por intensas lutas sociais envolvendo patrícios e plebeus. A luta entre patrícios e plebeus não constituiu apenas o motor histórico da instauração da República Romana, mas foi fundamental para o estabelecimento do primeiro código escrito romano, a Lei das 12 Tábuas, um verdadeiro instrumento de combate contra a arbitrariedade dos pontífices patrícios. Em Roma, a época republicana, os embates sociais e políticos ocasionaram uma relativa redefinição na estrutura de poder. A legislação permitiu aos segmentos sociais plebeus uma certa ascensão e a possibilidade de exercerem determinadas magistraturas. Foi dentro da República Romana que surgiu aquilo que chamamos de guerras púnicas. As guerras púnicas consistiram numa série de 3 conflitos entre Roma e Cartago. A cidade de Cartago foi fundada pelos fenícios e por isso herdaram o comércio marítimo. O nome púnico é um adjetivo dado pelos romanos aos cartagineses, que significa fenício. Os cartagineses dominavam as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Cartago era a principal potência marítima do mundo antigo até então. As guerras púnicas ocorreram entre o século III e o século II a.C., que determinaram a plena expansão dos romanos, assegurando-lhes o domínio do norte da África. Assim, houve 3 guerras púnicas. A primeira guerra púnica ocorreu em 264 e 241 a.C. Cartago foi liderada pelo general Almícar. A guerra ocorreu por conta da hegemonia econômica, política e militar na Sicília. Os cartagineses colocaram em risco as conquistas romanas na ilha de Sicília e no norte da África. Os romanos só conquistaram a vitória após copiar os barcos dos fenícios com o apoio da Grécia. Cartago teve que pagar indenizações aos romanos e perdeu suas possessões nas ilhas de Sicília, Córcega e Sardenha. A Segunda Guerra Púnica ocorreu entre 218 e 201 a.C. Ficou famosa pela travessia dos Alpes. O general Aníbal Barca invadiu Sagunto, cidade existente na Península Ibérica, e era centro comercial e aliada a Roma. As tropas de Aníbal possuíam elefantes e grandes contingentes militares. Os romanos saíram em defesa a Sagunto, Roma ficou desprotegida e próxima a ser invadida pelos cartagineses. As tropas de Aníbal saíram pela Península Ibérica, atravessaram os Alpes e chegaram à Península Itálica. O general romano Cipião buscou atacar o norte da África. Aníbal viu-se então obrigado a recuar para defender sua cidade e acabou sendo derrotado na Batalha de Zama. Os cartagineses perderam novamente suas possessões, pagaram uma grande indenização e devolveram os prisioneiros de guerra a Roma. Roma assumiu o controle da Península Ibérica. Já a Terceira Guerra Púnica ocorreu em 146 a.C., sob a liderança de Cipião. Os romanos queriam destruir Cartago, cercaram, invadiram e arrasaram a cidade completamente. A cidade foi incendiada, suas terras cobertas com sal para que não houvesse mais nada sendo produtivo dentro daquelas terras. A maior parte da população cartaginense morreu. Os sobreviventes foram transformados em escravos. Os romanos, durante as guerras púnicas, ainda conseguiram conquistar outros povos, como os macedônios, os sírios e os gregos. Foi a vitória sobre Cartago que abriu as portas do Mediterrâneo para a dominação romana. Como consequência das guerras púnicas, Roma passou a dominar todo o comércio mediterrâneo. Surgiu uma nova classe denominada de homens novos ou cavaleiros, patrícios então falidos. As conquistas aumentaram muito o número de escravos, o que gerou
gerou um grande desemprego na plebe. Graças à vitória sobre Cartago, Roma pôde expandir aquilo que chamamos de expansão romana. Roma teve como base de expansão o mar Mediterrâneo, que foi o centro comercial do mundo antigo. Dominá-lo significava possuir plena hegemonia econômica, política e militar. A expansão do Mediterrâneo ampliou o território sob o controle de Roma, ocorrendo a apropriação das terras públicas pela aristocracia. O Mediterrâneo tornou-se um lago romano chamado Mare Nostrum, após a derrota da influente Cartago, possibilitando o controle romano sobre o mar Mediterrâneo ocidental, abrindo as condições necessárias para a intervenção nos estados helenísticos e o deslocamento de tropas romanas para as diversas regiões. Relembrando, a expansão romana pelo mar Mediterrâneo gerou importantes transformações. Essas transformações foram políticas, econômicas e sociais, com um grande número de escravos, predomínio do comércio, surgimento de uma nova classe de homens novos, ou chamados também de cavaleiros. Os generais romanos passaram a se fortalecer, pois a expansão deu a estes generais parte da autoridade do Senado, prenunciando a crise da República Romana. Além disso, as transformações geradas pela expansão romana podem ser vistas como um êxodo rural e o empobrecimento dos plebeus, por causa da quantidade expressiva de escravos. Os pequenos proprietários foram expulsos de suas terras, motivando a formação de latifúndios. A ampla utilização de mão de obra escrava trouxe ao Estado romano inúmeras rebeliões de cativos, entre as quais a comandada pelo Trácio Espartacus, que chegou a ameaçar a própria cidade de Roma. Quando Roma conquistou o Egito e áreas da Mesopotâmia, encontrou nesses territórios uma forte presença de elementos gregos devido ao helenismo de Alexandre o Grande. Por conta da expansão romana, vários conflitos sociais entre patrícios e plebeus eclodiram. Neste contexto de turbulência, Tibério e Caio Graco, duas figuras importantes no cenário romano, foram eleitos tribunos da plebe. O objetivo dos tribunos da plebe era garantir os interesses dos plebeus frente ao Senado romano. Os irmãos Gracos redefiniram o papel dos plebeus na sociedade romana. Entretanto, em confronto com o Senado por questões agrárias e alimentícias, tiveram sérias disputas por terras que pertenciam ao Estado, aquilo que chamamos de Arge Publics, ou Arge Publicus. No século II a.C., os irmãos propuseram um extenso programa de reformas políticas e sociais na cidade de Roma, que visava fortalecer a população camponesa que compunha a base do exército republicano através da distribuição de terras. Tibério Graco e centenas de seus apoiadores foram assassinados, pois buscavam a reforma agrária. Caio Graco buscava dar continuidade à questão da reforma agrária e buscou também a distribuição de grãos aos plebeus. E existe duas versões para sua morte. Uma que ele foi morto em um linchamento e a outra que ele cometeu suicídio para evitar este linchamento. Mas percebe-se que as autoridades romanas perseguiam e silenciavam todos os seus opositores. A grande revolta escrava ocorrida em Roma foi a revolta de Espartacus. Ocorreu entre 73 a 71 a.C., foi liderada por Espartacus, um gladiador trácio, agrupou entre 70 a 100 mil escravos, durou cerca de 3 anos. Eles lutavam contra as humilhações e violências por conta dos combates de gladiadores. Milhares de escravos romanos se revoltaram contra a miséria em que viviam e a exploração em que os soldados eram submetidos pelos seus senhores. Os escravos foram derrotados pelas tropas do general Crasso. 6.000 escravos foram crucificados ao longo de 200 quilômetros na Via Ápia de Capua. A revolta representa a luta contra a exploração e injustiça em Roma. Foi dentro desse contexto de revoltas de expansão que surge a crise do mundo romano. Ocorreu a partir dos desdobramentos da expansão militar fora da Península Itálica. A mobilização militar permanente prejudicou os pequenos proprietários, pois dificilmente se adaptavam à vida agrícola. Passavam a migrar de cidade em cidade ou tornando-se colonos em determinados locais. O surgimento dos latifúndios baseados no trabalho escravo provocou uma grave crise agrária, na qual um grande número de pequenos proprietários perdeu suas terras e deixou de apoiar a República Romana. Houveram constantes crises sociais que demonstraram a insatisfação da população pobre de Roma e a crise política que se instalou com a morte de Sila e a criação dos triunviratos. Entrando em triunviratos, podemos dizer que foi uma forma de governo em que 3 generais dividiam o governo de Roma. O primeiro triunvirato foi uma aliança política e militar extraoficial composta por Pompeu, Crasso e Júlio César.
Pompeu é oriundo de uma família rica, vitorioso e comandante durante a Segunda Guerra Civil de Sula. Crasso, um grande general, venceu a revolta de Espartacus. E Júlio César, um grande general da aristocracia, se dizia descendente de Vênus e Enéas, conquistou a Gália. César assumiu o comando em Roma como um ditador absoluto em 49 a.C. Iniciou uma série de reformas sociais e políticas, incluindo a criação do calendário juliano. Foi assassinado com 23 facadas nas escadarias do Senado por um grupo de senadores liderado por Marco Júlio Bruto. Sua morte causou uma nova guerra civil. Para garantir a ordem social, foi criado um segundo triunvirato. Esse segundo triunvirato foi uma aliança político agora formal. O nome oficial de triunvírios para a organização do povo foi aprovado pela Assembleia do Povo, conferindo poderes universais aos 3 homens por um período de 5 anos. Foi estabelecido em 43 a.C. e marca o fim da República Romana. O poder estava dividido entre Marco Antônio, Lépido e Caio Otávio. Marco Antônio era aliado de Júlio César, manteve um caso amoroso com Cleópatra e obteve 3 filhos dessa relação. O Senado romano, instigado por Otaviano, Caio Otávio nesse caso, declarou guerra contra Cleópatra e proclamou que Antônio era um traidor de Roma, ou seja, um traidor de sua pátria. Lépido, competente general e um dos mais valiosos aliados de César, foi exilado e despojado de sua posição e muitas vezes humilhado por Caio Otávio. Caio Otávio, por sua vez, era o sobrinho neto de Júlio César. O testamento de Júlio César nomeava Otávio como seu filho adotivo e filho herdeiro. E é a partir daqui que temos o grande apogeu, o grande crescimento, aquilo que chamamos de Império Romano. O primeiro imperador romano foi Caio Otávio Augusto. Denominou-se Príncipes Civitatis, o primeiro cidadão de Roma. Foi instituído o principado e a extinção da república. O imperador passou a acumular todos os poderes, conseguiu reconciliar a monarquia militar com as instituições republicanas, criando um poderoso exército com mais de 300 mil homens. Otávio eliminou seus opositores e reduziu o poder político do antigo Senado romano. Procurou disfarçar o próprio poder, mantendo as aparências do regime republicano. O título de Augusto inaugurou o culto ao imperador. Augusto era o título dado somente para o tratamento de divindades. Aquilo que chamamos de século de Augusto é conhecido como a Idade de Ouro da vida intelectual romana, que só ocorreu durante o século I da era cristã. Por seu interesse pelas artes, apoiou escritores como Horácio e Virgílio. A concentração de poderes de Otávio nos primeiros momentos do Império respondia pelas necessidades de um governo eficiente para administrar as extensas conquistas e manter a ordem interna do mundo romano. Também respondia pelas premências da nobreza senatorial em dispor de um governo capaz de sufocar a anarquia e as rebeliões de escravos. A Pax Romana, estabelecida na época de Otávio Augusto, recebeu grande aprovação popular. Ao fazer equivaler direitos políticos e posses econômicas de bens, Caio interferiu na ordem social romana, redefinindo critérios tradicionais de hierarquia social. Otávio Augusto ainda limitou a prática de libertação de escravos ao máximo de 100 escravos a cada testamento. Outros imperadores também surgiram. Podemos aqui citar os imperadores da dinastia Júlio-Claudiana, como Tibério, que foi genro e filho adotível de Caio Otávio, iniciou uma época de terror, espionagens e delações. Calígula nomeou senador seu cavalo Incitatus e ainda planejava nomeá-lo cônsul. Ficou famoso por prostituir as esposas dos senadores e acabar com todos aqueles que eram contra o seu governo. Cláudio conquistou a província da Britânia, expulsou os judeus de Roma. Nero, após o incêndio de Roma, enlouqueceu, mandou matar sua mãe, seu tutor, suas esposas, senadores, entre outros. Matou os apóstolos Pedro e Paulo, promoveu grandes perseguições a estes cristãos, muitos vitimados em grandes espetáculos populares. Outros imperadores, podemos ver, dentro da dinastia Flaviana, como Vespasiano, lutou contra os judeus durante a Primeira Guerra Judaica Romana, onde foi proclamado imperador pelas tropas, iniciou a construção
construção do Coliseu de Roma. Outro imperador dentro dessa dinastia Flaviana foi Tito Flávio, inaugurou o Coliseu de Roma. Durante o seu reinado, as cidades de Herculano, Pompeia e Estábia foram destruídas pela erupção do vulcão Vesúvio. E, por fim, Dominiciano organizou a segunda perseguição aos cristãos e expulsou de Roma todos os filósofos. Aqui adentramos mais uma dinastia, a dinastia Antonina, e alguns de seus imperadores foram Nerva, realizou uma série de generosas reformas econômicas para aliviar a carga de impostos dos romanos mais precisados, ou seja, dos mais pobres. Trajano, em seu reinado, o Império Romano alcançou sua maior extensão territorial, ampliou o porto de Ostia, criou bibliotecas, abriu estradas. Essas estradas marcam aquela frase que fala: todos os caminhos levam a Roma. Adriano fez publicar o Edito Perpétuo. Em seu governo ocorreu o final da dispersão dos judeus pela vastidão do Império, conhecido como diáspora judaica. Marco Aurélio, filósofo estoico, autor de pensamentos, considerado o melhor imperador desde Augusto. Durante o seu reinado, os germanos forçavam as fronteiras do Império. Por último, dentro dessa dinastia, temos Cômodo, filho de Marco Aurélio, tido como cruel e devasso. Um filme que retrata muito bem este momento entre Marco Aurélio e Cômodo é o filme O Gladiador, que vale a pena assistir. Outras dinastias e governos foram governo pretoriano, dinastia Severa, dinastia Macrina, dinastia Severa restaurada, anarquia militar, Império das Gálias, Império de Palmira, imperadores ilírios, Império da Britânia, tetrarquia. Dentro da dinastia constantiniana, temos Constantino, aquele que deu liberdade ao culto aos cristãos. Após essa dinastia, temos a dinastia valentiniana, temos a dinastia teodosiana, com Teodósio, que transformou o cristianismo na religião oficial do Estado romano. Sua morte, em 17 de janeiro de 395, assinalou a separação definitiva entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Ocidente pode ser marcado por Justiniano, imperador romano. Do Oriente, promoveu as leis reunidas num Corpus Juris Civilis. Tratava sobre a perseguição aos hereges e a repressão aos revoltosos. Foi dentro do mundo romano que surgiu a política do pão e circo, conhecida como Pane et Circenses. O fato da elite romana usar a política do pão e circo para amenizar situações sociais não eliminava o descontentamento dos pobres. A plebe exigia melhorias mesmo com a política do pão e circo. Durante a República Romana, os combates de gladiadores eram pouco frequentes, sendo no Império o momento de sua maior recorrência. A violência expressada nos combates de gladiadores era uma forma de um imperador manter o controle social sobre o povo romano, e essa violência era justificada por Roma ser um estado guerreiro. Dentro do mundo romano que vai surgir uma das principais fontes ideológicas, uma das principais fontes éticas do mundo ocidental, o cristianismo. O cristianismo surgiu a partir da doutrina dos homens que seguiam Jesus Cristo. Conseguiu ter êxito na conversão dos bárbaros germânicos e romanos, com a ideia de salvação eterna e prática por meio da conversão. Bastava eu me converter que eu estava salvo. A doutrina cristã, devido à sua mensagem de esperança, perdão e fé, tinha grande aceitação entre os pobres e escravos que viviam no mundo romano. A difusão do cristianismo provocou sensíveis modificações nos sistemas de valores da sociedade romana, especialmente nos segmentos mais pobres da população. O imperador Nero realizou várias perseguições aos cristãos. Uma das punições utilizadas contra o cristão consistia em lançá-lo numa arena onde eram obrigados a enfrentar, desarmados, leões e outras feras. Sob a inspiração do lema "Um Deus no céu, um imperador na terra", o imperador Constantino, juntamente com Licínio, promulgaram o Edito de Milão, que foi o fim das perseguições contra os cristãos. Após ser legalizado pelo imperador Constantino, o cristianismo gerou importantes avanços, principalmente entre os setores urbanos, enquanto o paganismo ainda resistia entre as populações rurais. O cristianismo, a partir do Edito de Milão, iniciou a formação de um grande patrimônio econômico, que, aliado à unidade da doutrina, tornou a Igreja Católica a instituição mais poderosa do Ocidente. No período imperial, os cristãos foram avidamente perseguidos, não só por motivos religiosos em si,
mas também devido às questões políticas. Os cristãos não reconheciam a divindade do imperador, recusando o culto a ele e ao Estado. Dessa forma, o cristianismo passou a ser considerado uma ameaça estatal romana. Boa parte dos adeptos ao cristianismo eram mulheres, pois era permitida a participação delas no culto religioso. O imperador Teodósio transformou o cristianismo na religião oficial do Estado romano, proibindo os outros cultos. A ideia de expansão da fé aproximou conceitos aparentemente díspares, como fé e guerra, expressos tanto no islamismo quanto no cristianismo a partir da concepção de guerra santa. Com base em toda a alteração, mudança do mundo romano, instala-se agora uma crise dentro desse império. O período de crise socioeconômica e política da civilização romana ocorreu entre os séculos 3 e 5. A desvalorização da moeda reorganizou o sistema de cobranças e impostos, levando à progressiva substituição dos pagamentos em dinheiro por pagamentos em espécie. As concepções políticas orientais foram incorporadas às instituições romanas, o que revela, nas tentativas de dar um caráter divino ao poder imperial, ocorreu uma crise generalizada do escravismo, verificando-se um sensível retrocesso nas práticas agrícolas, e o crescimento dos latifúndios foi ampliado pela evolução da agricultura de subsistência, algo que contribuiu muito para a dissolução e não para a evolução do modo de produção escravista. O desabastecimento urbano incentivou um processo migratório para o campo, onde se instalou uma economia agrária autossuficiente, viabilizada pelo trabalho semi-livre. As trocas e os pagamentos eram utilizados em produtos apresentando um modelo de economia natural. A suspensão das guerras de conquistas, restringindo o abastecimento de escravos, favoreceu a introdução de um sistema de arrendamento. A crise do escravismo não atingiu o artesanato dos grandes centros urbanos, que continuaram a abastecer mercados remanescentes. A Pax Romana, promovida por Caio Otávio, levou à estabilização das fronteiras, que levaram a uma crescente falta de mão de obra escrava, reorganizando a estrutura econômica, culminando ainda em uma crise de produções de alimentos e metais. Os generais começaram a adquirir poderes por meio do controle do exército, passando a desafiar o poder do imperador. As sucessivas disputas pelo poder e a corrupção dos políticos romanos destruíram os valores tradicionais e de respeito da hierarquia militar e política do mundo romano. Os processos de desestruturação do mundo romano foi acelerado pelas migrações germânicas do final do século IV, num quadro de crise estrutural da economia. As pressões exercidas pelos povos germânicos nas fronteiras e a possibilidade de ocupação das terras romanas aceleraram o processo de desintegração do império. A invasão dos povos germânicos deveu-se também à existência de terras férteis e climas mais quentes, ambos propícios para o desenvolvimento da agricultura e para a criação de gado. A pressão exercida pelo deslocamento dos hunos em direção à Europa também foi um importante fator que levou e forçou os povos germânicos a migrarem em direção ao território romano. Para os romanos, os povos que viviam fora do limite do império eram considerados bárbaros. A redução da população romana de 800 mil para 300 mil na época do imperador Constantino se deu por conta das invasões germânicas. A civilização romana deixou para o mundo ocidental e para o mundo oriental um legado cultural sem precedentes. Entre esses legados culturais está o direito, que continua ainda hoje a ser a base da ciência jurídica de nosso mundo. Evoluiu lentamente, pressionado pelas transformações socioeconômicas e políticas de cada época. Houve uma separação entre o direito público, que regula as relações entre os cidadãos e o Estado, e o direito privado, que regula a relação entre cidadão entre si. Aos poucos, alguns centros de consultas jurídicas, próximos aos templos e bibliotecas, transformaram-se em escolas jurídicas de direito. O ensino foi sistematizado e adotado de um corpo de princípios, divisões e classificações apoiados em terminologias e definições precisas. Era o nascimento da ciência do direito, algo deixado pelos romanos. Os romanos ainda deixaram o idioma, como língua e a literatura latina, que deu origem a muitas línguas da Europa Ocidental. Muitas das obras romanas procuravam enaltecer seu espírito militar e conquistador. Os escultores de Roma esculpiam com realismo cada detalhe das imagens de seus governantes.
As estátuas dos imperadores exprimiam nobreza e autoridade. Os relevos comemorativos das vitórias glorificavam o poder da grandeza de Roma. O cristianismo também foi uma outra herança. O patrimônio romano não desapareceu com a antiguidade porque a Igreja Católica serviu como conduto para sua sobrevivência, ou seja, foi o próprio cristianismo que promoveu a existência, mesmo que de forma inconsciente, da cultura romana. Com o teatro, a comédia foi o gênero mais privilegiado em Roma, destacando-se Plauto e Terêncio. A história, deixada pelos romanos, foi responsável por uma série de narrações, dentre elas, os comentários sobre as guerras da Gália, de Júlio César. A literatura romana atingiu seu apogeu com Virgílio, que atribuía a Roma a missão divina de proporcionar paz e vida civilizada ao mundo. Roma também deixou muitas construções, entre elas estradas, termas, anfiteatros, aquedutos, arcos, templos e casas. As estradas romanas eram construídas com técnicas avançadas de calçamento e drenagem. Tinham como principal objetivo as incursões militares e o serviço de mensageiros imperiais, ou seja, correios. A Via Ápia foi a primeira e principal estrada romana, daqui que vem o termo "todos os caminhos levam a Roma". As termas romanas eram banhos públicos e locais de encontro social. O teatro e anfiteatro surgiram ao fim do período republicano. Instalada no coração das cidades romanas, recebiam principalmente os combates entre gladiadores e entre feras. O mais antigo anfiteatro conhecido é o de Pompeia, que data de 75 a.C. O mais famoso é o Coliseu de Roma, que data entre 70 e 80 d.C., já dentro do Império Romano. Tinha capacidade para pelo menos 45 mil espectadores sentados e cerca de 5 mil espectadores em pé. Era um local de promoção da maior política do pão e circo. Os aquedutos, complexos e grandiosos, sistemas para abastecer as cidades com água, forneciam água para a operação de mineração, trituração, agricultura e jardinagem. E graças a esses aquedutos, vamos ter muitas fontes dentro do mundo romano. O Arco do Triunfo era construído após as vitórias em batalhas para simbolizar e homenagear o triunfo do exército romano. Os templos romanos podem ser vistos também como o Panteão, que é o mais importante templo da cidade de Roma e se encontra até hoje em ótimo estado de conservação. E por fim, nessas construções, temos as casas. A típica casa romana, a domus, era mais modesta que os templos religiosos, mas também possuía uma organização particular. E por fim, temos a religião romana. A religião adotada pelos romanos era uma religião antropomórfica e politeísta, tendo sofrido fortes influências dos etruscos e gregos. Ao dominar inúmeros povos, os romanos conservavam por essas religiões um grande respeito. Em certos casos, algumas religiões chegaram até mesmo a construir templos na própria cidade de Roma. O sagrado e o profano coexistiam nas seitas e confrarias. O paganismo era uma religião festiva. O culto pagão era uma festa na qual os deuses buscavam prazer tanto quanto os homens. O sacrifício de animais fazia parte dos rituais religiosos romanos. A crença nos antepassados como seres sagrados demonstrava que a religião romana tinha no próprio homem, na força moral humana que governava o corpo, a principal fonte para a caracterização de seus deuses. Então, senhoras e senhores, esse é um resumo muito rápido daquilo que vem a ser Roma para os vestibulares. Isso não quer dizer que a história romana caiba dentro desse pouco espaço de tempo do qual eu falei. Roma é grandiosa, é um mundo de 1000 anos, então é um mundo que deve ser respeitado. Esse conteúdo é somente para vestibular, lógico. Roma é muito maior e muito mais sagrada, muito mais grandiosa, muito mais profunda do que esse podcast.